Bom dia. Bom dia. Podem se assentar. Eu quero acolher vocês com um versículo que nos é conhecido, talvez o versículo mais falado de todos, João 3,16, que explica de forma muito direta, mas profunda, a intenção do amor de Deus pela humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Neste culto nós vamos falar sobre este amor que Deus dispõe a nós, por meio de Cristo. E ali nós vamos nos lembrar daquilo que Jesus diz, principalmente sobre a nossa vida de fé, do que é necessário para termos a imensidão do amor de Deus também conosco. E eu quero acolhê-los assim, dessa forma, saudá-los e aqui dizer também que nós nos reunimos em nome e na presença do Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero acolher de forma especial nossos novos membros, Lone, Luciane e Tovison. Eles vêm da comunidade de Picada 48, Picada 48 Baixa. Depois eu vou apresentar melhor o Tovison. Ele entrou no ensino confirmatório, começamos ontem as aulas. E temos também o Fábio. Fábio já anda conosco há mais tempo. E eu quero dizer que é uma alegria tê-los também entre nós, como membros, e estarmos juntos nessa caminhada também como comunidade. Pode passar o próximo e nós apresentamos então a nossa turminha. Mais um. João Gabriel Hafmeister Prado. Pode vir um passinho para frente, aí o pessoal te vê. Filho de Cássius Prado Ramos e Helenice Solange Hafmeister. Nascido no dia 16 de maio de 2011, no CAI, e batizado no dia 5 de agosto de 2011, na comunidade Martim Lutero, de Arroio Bonito, CAI. Temos também Júlio César Reinheimer, filho de Rogério Reinheimer e Adriana Roden Reinheimer. Nascido no dia 23 de março de 2011, em Montenegro, e batizado no dia 3 de setembro de 2011, também na comunidade Martim Lutero, no Arroio Bonito, CAI. Davi Becker Castro, filho de Leandro Luiz Castro e Rosângela Becker Castro, nascido em 13 de agosto de 2011, em Ivoti, e batizado em 2 de outubro de 2011, na comunidade da Paz, Arroio Bonito, Hortêncio. Beatriz Luiza Có, filha de Rafael Luiz Có e Nathalie Baques Có, nascido no dia 24 de abril de 2011 em Ivoti e batizada no dia 20 de agosto de 2011 aqui na nossa comunidade de Hortêncio. Isabela Krumenauer, filha de Alison Krumenauer e Lilian Klein Krumenauer, nascido no dia 28 de fevereiro de 2011, em Novo Hamburgo, e batizada no dia 7 de agosto de 2011, aqui na comunidade de Hortêncio. Lucas Henrique Schwertz, filho de Jair Schwertz e Angela Schneiker-Kloss, nascido em 6 de novembro de 2011, em Ivoti, e batizado em 29 de janeiro de 2012, em Ivoti também, comunidade de Ivoti. Tovison Cristiano Grafunder Roque, filho de Paulo Roque e Luciane Grafunder, nascido em 13 de junho de 2011, em Ivoti, e batizado no dia 11 de setembro de 2011, em Vila Três Passos, em Dolfo Collor.
E também Vitória Becker, filha de Nildo Ademar Becker e Luciane Jussara Carlin Becker, nascida em 26 de abril de 2011 em Novo Hamburgo e batizada no dia 7 de agosto de 2011 no ponto de pregação de Linha Nova Baixa, na comunidade aqui de São José do Hortêncio. Essa é a turminha que nós temos para iniciar esse ano. Como eu disse, ontem nós já tivemos nossa primeira aula e eles vão então ter esses próximos 2 anos de aprendizado do ensino confirmatório. Obrigado, podem se assentar. Antes de nós cantarmos, eu quero chamar para frente as crianças para o ensino confirmatório. O ensino confirmatório não, culto infantil. Já estou me adiantando um pouco. Ihu. Quem está no ensino confirmatório e quer participar do culto infantil também pode. Aí fica a escolha de vocês. Oramos pelos nossos pequenos? Ó Deus do Senhor, nós te damos graças por esse dia de culto que temos, por podermos estar em comunhão e também ouvirmos a Tua palavra, termos a Tua condução sobre a nossa vida e nos alimentarmos da fé que o Senhor nos dá. Te damos graças também por esses pequeninos que são trazidos aqui, que terão este tempo especial de aprendizado deles. E pedimos que, da mesma forma como abençoa a nós aqui, dentro do templo, também abençoe e guarde eles ali na casa da Oase. Neste momento em que eles terão para aprender, para fazer as atividades, para que também possam crescer e nesse crescimento ter sabedoria, para que te conheçam e também possam experimentar da imensidão do teu amor. Abençoa os professores que conduzirão essas crianças e continua dando sabedoria para que eles possam ensiná-los mediante a tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Amém. Até daqui a pouquinho. Podemos nos assentar e cantamos. Salvador, em meu amor.
capítulo 4, versículos 7 a 8, nos diz: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Por isso, mediante esta palavra, convido os que puderem a se colocar de pé, para que juntos também confessemos os nossos pecados diante do Senhor. Oremos. Bondoso e amado Pai, nós conhecemos a imensidão da Tua misericórdia. Sobre a nossa vida sabemos de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor, nos livrando, nos limpando, nos conduzindo e também nos transformando mediante a imagem e semelhança de Teu Filho Jesus. Te damos graças pelo tamanho do Teu amor, que é infinito sobre a nossa vida, e que por esse Teu amor o Senhor resolveu nos resgatar, nos livrar de pecado e mal, e nos deu a conhecer a Tua vontade, o Teu querer sobre os nossos dias. Por tudo isso nós te somos gratos, te louvamos, e também necessitamos pedir perdão pelas vezes em que deixamos o Teu amor de lado, em que queremos trocá-lo pelas nossas próprias ideias e pensamentos, achando que na ilusão dos nossos dias poderíamos viver melhor sem a Tua orientação ou até mesmo ignorando ela. Nós pedimos que o Senhor olhe para nós e nos perdoe. Conheces o pecado, o nosso pecado, o pecado de cada um de nós, e também, ao conhecê-lo, dispõe primeiramente do Teu perdão. E é isso que nós buscamos por meio dessa oração que fazemos, para que não nos venha acusação, julgamento e consequência, mas para que o Senhor possa nos livrar dos fardos pesados que tudo isso nos traz, para que vivamos a vida boa e alegre que o Senhor nos promete. Por isso tudo oramos e pedimos e o fazemos em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Tenho a alegria de lhes anunciar do perdão de Deus, por meio das palavras que Cristo diz em João capítulo 8, versículo 11: seus pecados foram perdoados, vá e não peques mais. Assim, o perdão de Deus veio sobre nós e nos é dado em nome do Trino Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim como nós estamos, oremos. Pai amado, nós pedimos mais uma vez pela Tua palavra. Pedimos que ela possa nos ser clara, que ela possa nos ensinar de maneira boa e que tenhamos alegria, que tenhamos prazer em ouvi-la e guardá-la em nosso coração, para que recordemos dela, mas também para que seja utilizada em nossos dias, para que na boa prática da nossa fé possamos estar firmados diante daquilo que o Senhor nos ensina neste momento de culto. Por isso, pedimos que Teu Espírito Santo nos seja fiel companheiro, nos silenciar, nos meditar, nos guardar, mas também no praticar dessa palavra que vem a nós. Por tudo isso oramos em nome de Teu Filho Jesus, e contigo com o Espírito Santo vive e reina de eternidade e eternidade. Amém. Podemos nos assentar e cantamos. Faz-me entender
Ouvimos primeiramente a palavra que nos vem a partir da carta de Romanos, capítulo 4, versículo 5 e também de 13 a 17, onde o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém, não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído por justiça. Ora, para quem trabalha, o salário é considerado como favor. Não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência da fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Até aqui, palavra de Romanos que nos vem. Nos colocamos em pé em respeito à palavra do Evangelho que vem a nós, a partir de João capítulo 3, versículos 1 a 21. E assim ouvimos: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fiquem admirados porque eu digo, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrestres, como crerão se eu lhes falar sobre as coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo,
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Até aqui do Evangelho que nos veio. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco agora e sempre. Amém. Podem se assentar. Querida comunidade, amados irmãos e irmãs, a história de Nicodemos nos é conhecida. Ela está nos nossos hinos, nós cantamos: Nicodemos, à noite Jesus procurou com a mente a duvidar. A palavra do novo nascer pela fé trouxe luz ao seu pensar. A gente precisa prestar atenção em algumas coisas que o Evangelho nos diz, porque Nicodemos tem essa curiosidade de querer conversar com Jesus. Ali na nossa imagem nós temos os dois assentados, provavelmente de alguma série ou filme que saiu por aí. Mas Jesus recebe Nicodemos porque Nicodemos tem perguntas. Ele é mestre em Israel, ele é alguém que é tido em alta posição entre estes mestres, e ele tem conhecimento, ele conhece a palavra de Deus. Por isso que a primeira constatação que ele vai trazer a Jesus é o seguinte: nós sabemos, nós reconhecemos que o Senhor é o mestre vindo da parte de Deus, mas nós não entendemos. Nós sabemos porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não tiver a presença de Deus junto dele. E isso as Escrituras do Antigo Testamento falam de forma muito direta sobre a maneira do Messias agir. Só que aí Jesus vai dizer o seguinte: para compreender é necessário nascer de novo, ter um novo pensamento, ter uma nova maneira de ver as coisas, não de uma forma racional, não ligando as coisas e tentando buscar provas, mas aceitando por meio da fé. E a dúvida que Nicodemos traz é que se ele pode acaso voltar para o ventre da mãe, para a barriga da mãe, de lá ser parido, não é uma palavra muito, mas ser trazido ao mundo novamente. Só que Jesus propõe um novo nascimento. Essa vida, para essa vida a gente já nasceu. Para esse mundo nós já viemos. E estamos então sendo orientados mediante as coisas que vão acontecendo. Quer seja por experiência própria, quer seja pela experiência dos outros que nos ensinam. Nós sabemos que diante de uma determinada situação, nós precisamos agir de tal e tal forma. Porém, com relação à caminhada de fé, é diferente. Tem coisas que nós não vamos conseguir explicar. Tem coisas que a gente vai ler, que a gente vai ficar pensando, mas por si só não vamos entender. Um exemplo disso é o Apocalipse. Tem muita coisa ali dentro que talvez a gente não compreenda, que a gente não, até mesmo ache que não vai acontecer, mas está ali, e se está ali, vai vir.
vai se desdobrar para dentro da história da humanidade. Deus vai dar um jeito de fazer com que as coisas se encaixem. O que Jesus diz é que a partir de um nascimento pelo crer, nós somos capazes de compreender as coisas que não são explicáveis. E aí Jesus fala sobre um nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Hoje a gente compreende, pelo menos o que significa nascer da água, porque temos entre nós o sacramento do batismo, que nos limpa do pecado de Adão e Eva, que nos restaura, que nos torna de inimigos em amigos de Deus, que nos faz filhos de Deus e nos dá a perspectiva de uma vida eterna. Não mais de uma condenação, mas de uma vida eterna. Isso nós sabemos, porque ali se inicia toda a nossa caminhada de fé. Nascer da água permite que nós sejamos incluídos, ajuntados, trazidos para dentro de uma família que vai além da nossa família física, além da nossa família de sangue, de carne e osso. Nascer da água e do Espírito permite que nós sejamos acolhidos dentro de um corpo maior, que é o corpo de Cristo. E por si só, isso já é muito válido. Quando nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós compreendemos que essa criança agora inicia a sua caminhada de fé. Mas também nós temos responsabilidades. Não é apenas pensar, foi batizado, está tudo certo, está tudo perfeito. Não é assim. Vai ser necessário esforço. Vai ser necessário sacrifício, explicação. Porque o crescimento ele vai acontecer. É a mesma coisa que a gente faz com uma planta, né? A gente vai lá, coloca, joga a semente, ela vem, ela nasce. E ela tem duas maneiras de crescer. Uma é por si só, a partir do momento em que ela é colocada em uma determinada parte de terra, ali ela vai crescer. E ela vai vir, ela vai até mesmo produzir frutos. Mas ela corre um grande risco de ser minguada, fraquinha, e produzir pouca coisa. Diferente de quando essa planta tem auxílios. Quando essa planta é regada no tempo certo, é adubada, é podada. Isso vai acontecer na nossa vida de fé também. Quando nós temos este compromisso de conduzir pessoas, a gente pode fazer isso de uma forma muito sincera, com um compromisso real, ou apenas deixar para Deus. Deus vai fazer a parte dele. Mas nós temos que ter consciência, nós temos que ter a noção de que é necessário até mesmo uma influência própria. Por isso que em meio aos batismos que a gente faz, nós temos padrinhos, além dos pais. Nós temos a gente como comunidade também para orientar. Tem coisas que não vão acontecer na vida da pessoa que é batizada se não forem explicadas. Porque o batismo por si só cria dentro de nós uma necessidade de compreender, de sermos alimentados nessa fé que a gente tem. E nascer da água permite que a gente conheça a Cristo, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós dizemos. Mas se isso não é feito de uma maneira comprometida, não vai trazer comprometimento também. Eu já disse em algum culto passado que a fé é uma herança. E da mesma forma como a gente compreende a fé, a gente vai passar ela para os outros. Então aquilo que nós trazemos vai ser consequência. Como eu disse, aquela plantinha lá que é plantada na terra vai produzir frutos conforme ela é cuidada. Se é pouco, vai produzir pouco. Se é muito, vai produzir muito. Mas o nascer do Espírito vai ser necessário também. Não é apenas o batismo que acontece aqui, que
vai ser validado dentro da caminhada de fé, mas o nascer do Espírito vai se tornar necessário a partir do momento em que as dúvidas também virem. Para que essa pessoa que é batizada aqui possa conhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Para que a gente possa apresentar Jesus de uma forma muito pessoal para essa pessoa que foi trazida aqui. A gente quase não fala sobre isso, mas uma entrega pessoal da vida da gente para Cristo, ela é necessária. E eu não falo apenas da confirmação, porque a confirmação é o momento do nascer pela água. Eu digo de uma entrega total. Dizer: Senhor, toma minha vida, guia os meus passos, cuida do meu caminho e seja Senhor sobre mim. Eu te confesso os meus pecados, te peço perdão e me ajuda a caminhar contigo. É uma entrega, é um dobrar de joelhos diante do Senhor que a gente faz de forma consciente. De poder dizer: no dia tal, na hora tal, em tal lugar, eu pude aceitar a Cristo como Senhor. Este é o nascer do Espírito que Jesus faz aqui. E uma coisa vai complementar a outra. Pode ser que talvez a pessoa não tenha tido uma boa instrução a partir do nascer pela água, mas o nascer pelo Espírito vai auxiliar nessa forma, porque isso vem pela graça de Deus. Aí é Deus fazendo a sua parte e se apresentando sobre a vida de cada um. Jesus fala sobre isso para Nicodemos, porque ele traz o seguinte: Nicodemos era mestre, ele conhecia, ele sabia, ele até reconhecia junto com seus amigos que Jesus era o enviado de Deus. Porém, era necessário que Jesus fosse um presente, fosse uma pessoa presente de forma muito pessoal na sua vida. Não apenas aquele conhecido do qual a gente ouve falar apenas no nosso tempo de culto, nos nossos estudos bíblicos, mas alguém que guia a gente fora daqui também. E é aí que vai entrar a dimensão do amor de Deus, que é de João 3,16, que a gente vai tornar nisso em algo pessoal. Deus amou ao mundo, Deus amou a todos, e é por isso que Jesus veio. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus não quer que ninguém se perca, e a demonstração está ali. A cruz está ali para que todo aquele que olhar para a cruz de Cristo saiba o que ela significa. Mas é necessário que ela tenha um significado para mim, para dizer: esse Jesus morreu no meu lugar, esse Jesus deu a sua vida, trocou a sua eternidade, mesmo que por um momento, para que eu saia deste mundo de trevas, de imundície, de pecado, para viver a vida que Ele tem. E aí nós vamos compreender o fundamento do amor de Deus, que é ou salvação ou condenação. Não existe meio termo. Ou nós somos salvos ou nós somos condenados. Ou nós andamos na luz ou nós andamos nas trevas. E isso vai ser demonstrado a partir da nossa vivência de fé. O nascer pela água e pelo Espírito vai trazer frutos para a nossa vida, vai trazer consequências para a nossa vida. Se nós caminhamos com Cristo, nós não teremos medo de demonstrar as nossas obras. Aquilo que faremos sem medo, faremos sem receio, porque temos alguém que vai nos orientar, que vai nos dizer: faça isso, faça aquilo, haja dessa forma. E muita gente vai achar que isto é viver dentro de uma prisão, porque eu não vou ter liberdade plena sobre a minha vida, eu não vou poder escolher o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Não é assim. Pertencer a Cristo é poder desfrutar da melhor liberdade que nós temos. E Paulo vai falar isso lá em Gálatas 5. A liberdade que nós temos em Cristo vai permitir que a gente seja até mesmo poupado de andar em caminhos
escuros, de andar nas trevas pensando que são coisas boas. Ali a gente sim vai ser privado, né? Vai ser retirado de alguns benefícios, segundo a visão humana. Mas nós vamos ser poupados de consequências ruins também sobre a nossa vida. A pessoa que faz a sua vida pelo caminho ruim, que age de forma ruim, essa sim tem medo de se mostrar. Essa até tem medo de dizer de quem ela é, a quem ela pertence. Mas aquele que crê, aquele que conhece a Cristo, tem uma consciência muito grande de que a vida, a sua vida pessoal, não é sua. O nascer de novo, pela água e pelo Espírito, permite que a gente possa abrir mão até mesmo da própria vida que a gente tem. Porque a gente diz: Senhor, toma conta de mim, cuida dos meus dias, abençoa a minha vida adiante, me orienta. Não é mais nosso. E Nicodemos vai entender isso, por mais que depois ele tenha que se tornar um discípulo secreto. Nicodemos se torna discípulo de Jesus, embora ele não possa aparecer como tal, porque os seus amigos, fariseus e mestres da lei, não concordam. Mas depois, lá no decorrer do Evangelho, ele vai aparecer também. Ele aparece mais 2 vezes. Quando Jesus é crucificado, e depois quando José de Arimateia, que era outro discípulo secreto de Jesus, vai pedir para sepultar o corpo de Jesus. Nicodemos nos ensina que a gente pode viver a nossa vida de 2 maneiras, mesmo a partir do crer. De ter uma sinceridade, de dizer: eu sou de Cristo, eu pertenço a Ele, e eu vou me mostrar como tal, eu vou até mesmo sofrer as consequências disso, ou eu vou estar lá no canto, né? Conheci Jesus, entreguei minha vida para Ele, mas fico aqui no meu cantinho, vivo a minha vida, apareço quando dá, quando eu quero. Depois, no fim de tudo, Nicodemos toma essa decisão de publicamente dizer: não, eu sou discípulo de Jesus, eu estou entre aqueles que creem. Isso vai ser fruto dessa conversa que ele tem aqui. Nós temos clareza sobre a história de Nicodemos, mas a gente sabe de forma pessoal o que é nascer de novo, o que é poder dizer: eu pertenço a Cristo, eu vou para o céu, eu estarei na eternidade por amor de Cristo. Nós podemos dizer diante do mundo que nascemos da água e do Espírito? Se sim, que bom, glórias a Deus por isso. Se não, se nos falta algo, se nos falta ainda o nascer pelo Espírito, dá tempo. Nós ainda podemos dobrar nosso joelho e pedir: Senhor, entra na minha vida, faça morada em meu coração, conduza-me de forma verdadeira, livra-me do pecado, da incerteza, e faz com que eu creia de forma verdadeira. Essa oração a gente pode fazer, para que a gente tenha certeza de que tanto nascemos por meio do batismo, mas também que nascemos por meio de uma aceitação real de Cristo sobre os nossos dias. Que o Senhor possa fortalecer em nós a dimensão do seu amor, que a gente saiba que nós estamos incluídos entre aqueles que recebem este amor. Somos a multidão do mundo que recebe a graça de Deus por meio de Cristo. E que o Senhor abençoe a nossa caminhada de fé,
para que ela seja demonstrada, não escondida, mas demonstrada, para que a gente possa trazer ao mundo de forma real e verdadeira a pessoa de Cristo por meio de nós também. Que o Senhor possa nos abençoar e guardar. Amém. Cantamos? Confessamos a nossa fé com as palavras do canto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos nos assentar? Próximo culto aqui na comunidade de Hortêncio é no dia 19 de março, daqui a 15 dias, 14 dias, às 9 horas, com rememoração de batismos. Dentro daquele programa que nós iniciamos no ano passado, o programa Missão Criança, vocês podem também ver aqui na frente, né? Ano passado falamos sobre talentos. Esse ano, mais uma vez, vamos trazer duas turmas, né, de crianças batizadas, para termos também essa rememoração sobre os que já passaram pelo batismo.
passando pelas águas, conforme eu falei na pregação. A gente vai ter batismo também, né? Já anunciei isso no culto passado. Vamos batizar então o Samuel Heinz. Então, juntar em duas coisas bonitas. Arroio Bonito Hortêncio, próximo culto é domingo que vem, dia 12, 9 horas. E esse culto no Arroio Bonito Caí, ele não vai acontecer, mas a promoção do cachorro quente permanece. Então, a partir das 5h30, quem reservou suas fichas pode ir lá e tirar o cachorro quente. Não vai acontecer porque eles estão pintando a igreja. Nesse tempo de reforma que eles estão fazendo, já tocaram piso, fogo, várias coisas, e agora então chegou a hora da pintura. Por causa disso, também tem o cheiro de tinta e tudo mais, então decidimos não fazer esse culto. Nossa promoção, como eu disse, ela permanece. Vai ser retirada na casa da Oase, o cachorro quente nesse dia. Nossa oferta de hoje ela é nacional. Para o programa de acompanhamento a estudantes de teologia, nós temos, por meio dessa oferta, 2 fundos que são mantidos. Um é um abatimento da mensalidade que nós temos ali, se desconta um pouco, e outro é um valor que os estudantes então recebem, um valor de dinheiro que eles recebem para as outras despesas. Comida, aluguel, roupas, calçados. Então, a nossa oferta de hoje se destina para a nossa formação dos estudantes de teologia, dos nossos ministros, pastores, que a gente vai ter futuramente. Eu sempre digo que essa é uma oferta muito válida, mas também muito graciosa. No meu tempo de estudos ali na EST, a gente sabia que os descontos, as bolsas que a gente tinha, eram por meio dessa oferta das comunidades. Então, de forma muito pessoal, eu posso dizer que, como estudante, cada um é grato por aquilo que pode receber. Então, ofertamos a esse fim. Enquanto nós recolhemos a oferta, nós cantamos. Temos que cantar, repartir, repartir. Foi Jesus que me ensinou. Colocamos em pé e oramos. Temos motivos de oração? Pai Celeste, nós damos graças pela Tua Palavra. Damos graças porque o Senhor faz sobre a nossa vida muito mais do que a gente pode imaginar. E te pedimos que nos auxilie principalmente com esse compromisso que foi assumido primeiramente em nosso nome e depois nós assumimos
de vontade própria, por meio da confirmação, mas também quando, além disso tudo, nós pedimos para que o Senhor fosse nosso companheiro e guia de vida. Damos graças porque pelo batismo o Senhor nos torna parte da tua família e assim inicia esta caminhada bonita de fé que temos disposta sobre nós. Para que em comunidade a gente possa sempre, de novo e ainda mais, conhecer a Ti. Pedimos que o Senhor nos dê coragem para demonstrarmos as nossas obras que são feitas por meio da fé, não por nós mesmos, para nós mesmos, mas para contarmos para Ti, para que também o mundo ao nosso redor possa conhecer a imensidão deste Teu amor que se doou e se ofertou por cada pessoa, para que a vida de cada um também possa ter um rumo diferente, para que falemos não apenas da nossa salvação, mas também para que falemos da salvação de outros, para que o céu esteja cheio, para que a eternidade diante de Ti possa estar repleta de pessoas, mas também para que Satanás, como o inferno e seus anjos, não se alegrem com cada um que se perde. Siga sendo misericordioso, siga sendo amoroso para com este mundo, mesmo quando existem escolhas que são feitas contra a tua vontade. Por isso, guarda cada um de nós e nos auxilia a fortalecermos também a nossa fé diante das tentações, para que não saiamos do Teu caminho. Pedimos que abençoe os nossos confirmandos, tanto aqueles que estão no segundo ano de doutrina, como esses que iniciam neste ano. Ajuda-nos a cuidar das nossas crianças, para que elas possam ter uma fé verdadeira, firmada em Ti e no Senhor Jesus, para que pela condução de Teu Espírito Santo possam testemunhar daquilo que receberam. Abençoa também nossos membros novos, que vêm fazer parte da nossa comunidade, e permite que a comunhão que temos possa fortalecer-nos diante do servir a Ti. No mais, ouve nossos motivos pessoais de agradecimento, nossos pedidos por saúde, por fortalecimento, para que a imensidão da Tua graça também possa acompanhar-nos de forma plena. Tudo isso pedimos, oramos em nome de Jesus e fazemos ainda a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebemos a bênção de Deus, que assim também nos acompanha e nos guarda para os tempos futuros. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que Ele te conceda a sua graça, que Ele levante sobre ti seu rosto, te dê a sua paz e também possas continuar sendo fiel companheiro de caminhada. Que o Senhor possa te livrar de males, mas também te fortalecer diante do testemunho da fé para aqueles que estão junto contigo. Te abençoe desta forma o Trino Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar e ainda cantamos.
Obrigado pela presença, pela companhia. Que também o domingo e a semana de vocês possa ser abençoada e bem cuidada pelo Senhor. Obrigado àqueles que nos assistem, que nos acompanham, aos nossos patrocinadores. E que a gente possa estar junto também aqui no próximo culto, no próximo encontro da gente. Uma bênção e a graça de Deus. Eu me despeço lá na saída. Ide na paz do Senhor. Amém. Suas criaturas